Minha namorada terminou comigo no meu aniversário. 3 meses depois, foi ela quem apareceu chorando na minha porta, mas eu já tinha preparado a resposta mais dolorosa possível. Eu acordei naquele dia com a sensação estranha de que algo grande ia acontecer. Não sei explicar, era uma mistura de ansiedade boa com aquele frio na barriga que você sente antes de uma surpresa. Era o meu aniversário. E sim, eu sempre fui o tipo de pessoa que valoriza datas especiais. Para mim, era mais do que um bolo e alguns parabéns, era prova de quem realmente se importava comigo. Eu tinha tudo planejado. Um jantar especial, luz baixa, música de fundo que ela amava, um vinho que eu guardei por meses. Eu queria que fosse memorável, porque, para mim, ela era memorável. A mulher que, até então, eu jurava que amara para sempre. Pela manhã, recebi várias mensagens de amigos, família, colegas. Mas não dela. Pensei, ok, talvez esteja preparando alguma surpresa. Ignorei o incômodo, segui o dia. Só que, conforme as horas passavam, percebi que algo estava errado. Ela respondeu meu bom dia com um simples oi. Nada de emojis, nada de calor. E se você já passou por isso, sabe? Quando a pessoa está se afastando, a frieza não é um detalhe, é um anúncio silencioso de que algo vai quebrar. À noite, ela apareceu. Atrasada. Entrou com aquele sorriso sem alma, carregando uma sacola qualquer. Não me abraçou de verdade, não olhou nos meus olhos como antes. Meu coração já batia pesado, mas eu ainda me agarrava na esperança de que tudo era paranoia minha. Sentamos. Conversa pequena, seca, cheia de pausas desconfortáveis. O vinho parecia azedo na boca. E aí veio. Ela pousou o garfo, respirou fundo e disse: a gente precisa conversar. Eu já sabia. Só não sabia que ela teria coragem de fazer aquilo no meu aniversário. Eu não sinto mais o mesmo. Acho que é melhor terminar. Eu fiquei mudo. Não porque não tinha nada a dizer, mas porque não queria que ela visse o estrago que aquelas palavras estavam fazendo dentro de mim. A única coisa que consegui responder foi: por quê? E ela, com a maior calma do mundo: só, não sinto mais. E acabou. Assim. Sem lágrimas, sem discussão, sem vamos tentar resolver. Ela levantou, deixou uma caixa de presente sobre a mesa e disse feliz aniversário como quem diz boa sorte na vida. O pior? Eu não abri a caixa naquela hora. Não queria saber. Porque, por dentro, eu já tinha ganhado o presente que ela queria me dar, o vazio. Ela saiu, e eu fiquei sozinho. Sozinho na mesa que eu preparei por semanas. Sozinho com um prato frio e um coração em frangalhos. As mensagens de parabéns continuavam chegando. E cada uma delas era como um lembrete cruel: hoje era para ser o seu dia feliz. Mas o pior ainda estava por vir. Por volta da meia-noite, meu celular vibrou. Uma notificação. Instagram. Alguém tinha postado um story marcado com o nome dela. Cliquei. Era ela. No bar. Rindo. Com um cara que eu nunca tinha visto antes. E aquele riso. Era o riso que, há poucas horas, ela disse que não sentia mais comigo. Meu estômago embrulhou. Meu corpo inteiro tremia. A raiva e a dor se misturaram de um jeito que me deixou sem ar. Eu queria acreditar que era coincidência. Mas, no fundo, eu sabia. Sabia que ninguém termina um relacionamento no aniversário do outro, e poucas horas depois, aparece radiante ao lado de outra pessoa, a não ser que essa pessoa já estivesse na história antes do fim. Fechei o celular, mas a imagem queimava na minha mente. A mão dele segurando a cintura dela, o jeito como ela inclinava a cabeça para ouvir algo que ele dizia. Era íntimo demais para ser casual. Eu não dormi aquela noite. Fiquei deitado, olhando para o teto, tentando entender em que momento eu me tornei descartável para ela. Tentando lembrar se tinha sinais que eu ignorei. E a cada lembrança, a ferida parecia mais profunda. Mas eu prometi a mim mesmo uma coisa. Não vou chorar na frente dela. Não vou implorar. Não vou dar a satisfação de saber o tamanho do estrago. Amanheceu. O mundo parecia o mesmo, mas para mim, tudo estava diferente. Me olhei no espelho e vi um homem que tinha perdido algo mais do que uma namorada, tinha perdido a versão de si mesmo que acreditava cegamente no amor. Peguei o presente que ela deixou na mesa. Abri. Era uma camisa. Bonita, sim. Mas com a etiqueta ainda presa, e um recibo de troca. Ela comprou sem pensar em mim, sem sequer ter certeza se queria que eu usasse. Era só um objeto, como eu tinha me tornado para ela. E ali, segurando aquela camisa, eu entendi que aquele não era o fim. Não do jeito que ela pensava. Porque, se ela achava que poderia me derrubar e seguir em frente ilesa, ela não conhecia a versão de mim que nasceu naquela noite. Mal sabia ela que eu já estava começando a planejar algo.
Não por impulso, não por raiva pura, mas por justiça. Porque no dia do meu aniversário, ela matou o homem que eu era. E a partir daquele momento, ela teria que lidar com o homem que eu me tornaria. Nos dias seguintes, a cena daquele bar não saía da minha cabeça. O sorriso dela, a mão dele na cintura, tudo rodava como um vídeo preso no modo repetição. Eu tentava me convencer de que não tinha certeza, que poderia estar exagerando. Mas a verdade é que, quando você ama alguém, o instinto capta as mudanças antes mesmo de você entender. E o meu instinto gritava que aquela história tinha muito mais camadas. Comecei a repassar mentalmente os últimos meses. Pequenas coisas que, na hora, eu ignorei. Mensagens apagadas no WhatsApp, reuniões que duravam até tarde, respostas atravessadas quando eu perguntava onde ela estava. Eu sempre quis acreditar nela. Mas agora, cada detalhe voltava como um soco no estômago. Lembrei de uma vez, 2 meses antes, quando ela recebeu uma ligação no meio da noite. Disse que era um problema no trabalho e foi para a sala atender. Voltou 15 minutos depois, com um sorriso que não parecia de quem estava resolvendo problemas. Na hora, achei estranho. Hoje, tenho certeza que não era o chefe dela na linha. Mas o pior ainda estava por vir. 3 dias depois do término, um amigo em comum me mandou mensagem. Mano, eu não queria me meter, mas acho que você precisa saber. Segundos depois, uma foto. Minha ex, saindo de um hotel. Com o mesmo cara do bar. Meu sangue gelou. Perguntei quando aquilo tinha acontecido. Ele respondeu, tem umas 3 semanas. 3 semanas. Ou seja, enquanto ela dizia que me amava, ela já estava deitada na cama de outro homem. Enquanto planejava o jantar de aniversário comigo, ela estava ocupada traçando planos com ele. Eu queria confrontá-la na hora. Queria ligar, gritar, jogar na cara toda a podridão que ela tentou esconder. Mas respirei fundo. Não. Não seria impulsivo. Se ela teve calma para destruir tudo, eu teria calma para me vingar. Então, eu comecei a investigar. Pesquisei o nome do cara nas redes sociais, encontrei o perfil. Fotos com uma mulher linda, loira, elegante. Esposa. E pelas postagens, parecia que eles eram um casal perfeito. Viagens, jantares, declarações públicas de amor. Mas eu sabia a verdade. E foi ali que algo dentro de mim mudou. Se antes eu só queria respostas, agora eu queria justiça. Não só para mim, mas também para aquela mulher que provavelmente não fazia ideia de quem dormia ao lado dela. O destino parecia estar me guiando, porque não demorou muito para o acaso colocar uma arma na minha mão, não uma de ferro, mas de informação. Um colega meu conhecia alguém que trabalhava no mesmo prédio que o cara. Conversa vai, conversa vem, consegui o nome da esposa. E o Instagram dela. Passei horas analisando cada foto, cada legenda, cada comentário. Ela sorria como alguém que confia cegamente. E eu sabia que, em breve, esse sorriso ia mudar. Mas o pior ainda estava por vir. Eu hesitei antes de enviar a primeira mensagem para ela. Parte de mim queria deixá-la viver na ilusão por mais tempo, como eu vivi. Mas a outra parte, a que agora comandava meus passos, queria ver a máscara cair. Escrevi. Oi, sei que você não me conhece, mas acho que a gente precisa conversar sobre o seu marido. Esperei. Ela visualizou, demorou alguns minutos e respondeu. Quem é você? E eu, com calma. O namorado da mulher com quem ele tem se encontrado. Silêncio. Nenhuma resposta. Até que, alguns minutos depois, ela pediu meu número e me ligou. A voz estava trêmula, mas não de raiva, de choque. Falamos por quase 2 horas. Troquei datas, locais, suspeitas. Ela, incrédula, começou a ligar os pontos. O dia que ele ficou preso no trânsito era o mesmo em que minha ex disse que estava fazendo hora extra. As viagens de trabalho dele coincidiam com as visitas à mãe dela. No final da ligação, havia um silêncio pesado. Até que ela disse. A gente precisa se encontrar pessoalmente. Eu tenho provas também. Foi naquele momento que eu percebi. Não estava mais sozinho nessa guerra. E juntos, começaríamos a escrever o próximo capítulo, o que eles jamais esperariam. O encontro foi num café discreto, longe do bairro onde qualquer um poderia reconhecer a gente. Cheguei antes. Não porque estava ansioso, mas porque precisava sentir o terreno. Queria vê-la chegando, observar cada detalhe da reação dela. Quando entrou, reconheci de imediato. Era a mesma mulher das fotos do Instagram do cara. Elegante, postura impecável, mas com um olhar vazio, o mesmo que eu vi no espelho desde o meu aniversário. Ela não precisava dizer nada. Eu sabia que a vida dela tinha acabado de desabar, como a minha. Sentamos. Os primeiros minutos foram silenciosos, cada um tomando coragem para abrir as feridas.
Então, ela tirou do celular uma pasta de fotos. Ali estava ele. O homem que destruiu meu relacionamento, entrando e saindo de hotéis diferentes. Horas marcadas. Mensagens suspeitas que ela tinha descoberto. Até prints de conversas que, mesmo sem mencionar nomes, deixavam claro que não era um caso isolado. Mostrei minhas provas também, fotos dela com ele, mensagens apagadas que recuperei, horários que batiam perfeitamente. Cada peça se encaixava como um quebra-cabeça macabro. E foi aí que percebi algo estranho. Enquanto ela me mostrava tudo, não havia raiva no rosto dela. Era algo pior. Era frieza. Uma calma cortante, como a de quem já está planejando algo. Eles acham que somos idiotas. Ela disse, tomando um gole de café. E estão confortáveis demais na própria mentira. Completei. Ela sorriu. Não um sorriso de felicidade. Era aquele tipo de sorriso que só aparece quando a dor se mistura com a antecipação da vingança. Decidimos que não iríamos confrontá-los de imediato. Se fizéssemos isso, eles negariam, chorariam, inventariam desculpas. Não. Eles precisavam sentir a corda apertar, sem saber de onde vinha. Passamos as semanas seguintes trocando mensagens todos os dias. Horários, rotinas, padrões de encontros. Ela conseguiu até extrair do celular dele o histórico de localização. Eu, por minha vez, consegui prints de conversas antigas da minha ex que deixavam claro o envolvimento. A cada nova descoberta, a ligação entre nós crescia. Não era romance, não era amizade. Era cumplicidade forjada no fogo da humilhação. E acredite, essa é uma das ligações mais fortes que existem. Mas o pior ainda estava por vir. Numa dessas conversas, ela fez uma proposta. E se a gente colocasse os dois no mesmo lugar, sem que soubessem que o outro estaria lá, e revelasse tudo na frente de todos? A ideia me fez sorrir. Não porque era teatral, mas porque era cirúrgica. A humilhação pública tem um peso que a privada não alcança. E eles mereciam cada grama desse peso. Escolhemos o cenário perfeito, um bar conhecido por ser ponto de encontro de amigos e colegas de trabalho. Um lugar onde qualquer escândalo se espalharia em minutos. O plano era simples e cruel. Ela convidaria o marido para tomar um drink com alguns amigos. Eu, no mesmo dia, convidaria minha ex para uma conversa de despedida, inventando que queria encerrar as coisas de forma pacífica. E no meio disso, nós faríamos o encontro acidental acontecer. Só que, quanto mais perto o dia chegava, mais um detalhe me incomodava. E se ela não aparecesse? E se desconfiasse? E se o plano desse errado? Foi então que ela, com aquela frieza quase assustadora, disse: confia em mim. Ele sempre acha que está no controle. Vai cair como um pato. Eu não sei explicar por quê, mas eu confiei. Talvez porque, naquele momento, eu já não tinha nada a perder. Na noite marcada, eu olhei no espelho e me vi diferente. O homem destruído no aniversário tinha desaparecido. O que estava lá agora, era alguém pronto para assistir à queda de quem o derrubou. E mal sabia eu, o que estava prestes a acontecer naquele bar seria muito maior do que eu tinha imaginado. O bar estava cheio. O som das conversas misturado com a música ao fundo criava aquele cenário perfeito para algo passar despercebido, até que, de repente, todos percebessem. Cheguei cedo, como combinado. Sentei no balcão, de frente para a entrada, um copo de uísque à minha frente, mais para ter algo nas mãos do que pela bebida em si. Minutos depois, vi ela chegar. Minha ex. O vestido preto que eu tinha comprado para ela meses atrás. O mesmo sorriso que, antes, me derretia. Agora, só me lembrava o quanto fui idiota. Ela parecia nervosa, mas tentei manter a expressão neutra, como se estivesse realmente ali apenas para uma conversa madura. Mal sabia ela que, naquele instante, o destino dela já estava sendo costurado. Olhei discretamente para a porta. E lá estava ele. O amante. E ao lado dele, a esposa. Eles entraram como se nada estivesse errado, como se não estivessem a segundos de ver a própria vida desmoronar. O plano funcionava perfeitamente, minha ex não sabia que ele viria, ele não sabia que ela estaria lá. A primeira troca de olhares foi como assistir dois fantasmas se reconhecendo no meio da multidão. Ela congelou por um segundo. Ele disfarçou, tentando manter o rosto neutro. Mas a esposa percebeu. E foi aí que a primeira fissura apareceu. Ela se aproximou de mim, fingindo me cumprimentar, e sussurrou: está pronto? Assenti. E ela deu o primeiro golpe. Virou-se para o marido, e em voz alta o suficiente para que as mesas próximas ouvissem, disse: engraçado te ver aqui, com a mulher com quem você me traiu. O bar silenciou como se alguém tivesse cortado o som. Olhares começaram a se voltar para nós. E naquele instante, vi minha ex se desfazer.
O rosto vermelho, as mãos trêmulas, os olhos procurando uma saída que não existia. O amante tentou argumentar, gaguejando, mas a esposa já tinha tirado o celular do bolso. Abriu a galeria e mostrou as fotos, uma por uma, para quem estava por perto. As imagens dele saindo de hotéis, as mensagens de madrugada. Era como exibir um filme para uma plateia faminta por drama. E então foi minha vez. Olhei para minha ex e falei alto, com a voz carregada de cada pedaço de dor que ela me deu. Lembra quando você terminou comigo no meu aniversário? Pois, agora todos sabem o motivo. Ela baixou a cabeça. As pessoas cochichavam, algumas riam discretamente, outras balançavam a cabeça em reprovação. O amante olhava para todos os lados, procurando um buraco para se enfiar. Mas não havia escapatória. A esposa, fria como gelo, disse a última frase antes de sair. Aproveitem a noite. Vocês merecem um ao outro, e nada mais. E deixou o bar, passando por cima de qualquer desculpa que ele tentava dar. Eu a segui com o olhar, mas não fui atrás. Meu papel ali ainda não tinha acabado. Olhei para minha ex, que agora parecia menor, encolhida. Ela abriu a boca para falar algo, mas eu apenas levantei da cadeira e disse: isso é só o começo. E saí. Mas o pior ainda estava por vir, porque, a partir daquele momento, a queda deles não seria apenas social, seria pessoal, profissional e definitiva. A humilhação no bar foi apenas a abertura da peça. Eu queria que fosse o primeiro ato, o suficiente para deixar todo mundo curioso, mas longe de encerrar o espetáculo. A partir do dia seguinte, comecei a mexer nos fios certos. E quando você conhece bem alguém, sabe exatamente onde puxar para desmanchar a vida dela. Comecei pelo trabalho dela. Mandei um e-mail anônimo para o setor de RH, anexando fotos e prints que comprovavam que ela estava se envolvendo com um homem casado, um homem que, por coincidência, era fornecedor da empresa. O tom era profissional, quase frio, mas deixava claro que aquilo poderia gerar problemas éticos e legais. Uma semana depois, ouvi de um amigo que trabalhava lá que ela tinha sido chamada para uma reunião de esclarecimento. Não me surpreendeu saber que saiu chorando. Enquanto isso, a esposa do amante também estava agindo. Ela enviou para o departamento dele um dossiê completo, com fotos, horários e até recibos de hotel. No ramo dele, a imagem de integridade era tudo. E sem isso, ele não duraria muito tempo. O golpe seguinte foi no círculo social. Enviei prints e fotos para 2 amigos fofoqueiros que, eu sabia, não resistiriam a espalhar a história. Em questão de dias, todo mundo sabia. Não havia festa, encontro ou churrasco em que alguém não olhasse torto para eles. E para quem vive de validação social, isso é uma morte lenta. Mas o pior ainda estava por vir. Comecei a receber mensagens da minha ex. Primeiro, curtas, podemos conversar? Depois, longas, cheias de justificativas, eu estava confusa, não queria te machucar, as coisas fugiram do controle. Li todas. Respondi nenhuma. O silêncio é uma arma poderosa. Faz a pessoa falar mais do que deveria. E quanto mais ela falava, mais ficava claro que não estava arrependida pelo que fez, só estava arrependida por ter sido pega. 3 meses se passaram. Nesse tempo, ela perdeu amigos, perdeu respeito no trabalho, perdeu a segurança que antes exalava. E eu? Eu estava melhor do que nunca. Não porque ainda me importasse com ela, mas porque tinha finalmente tirado o peso da humilhação dos meus ombros e colocado nos dela. Foi então que, numa manhã de sábado, meu celular vibrou. Era uma ligação de um número que eu não tinha salvo. Atendi. Silêncio por alguns segundos. E então, a voz dela. Eu preciso te ver. Disse que era urgente, que tinha coisas para confessar. Que estava arrependida. Que eu era o homem da vida dela. A ironia me fez sorrir. A mulher que me deixou no meu aniversário, agora queria-me de volta. E por dentro, eu já sabia exatamente como seria o final dessa história. Marcamos de nos encontrar num café próximo ao centro. Cheguei antes, de novo. Não por ansiedade, mas para ver a reação dela ao entrar e me encontrar já ali, calmo, sereno. Ela chegou com passos hesitantes, vestida de forma simples, sem maquiagem pesada. Parecia menor, mais frágil, quase irreconhecível. Sentou-se à minha frente, os olhos vermelhos como se não tivesse dormido. Por alguns segundos, ficou apenas olhando para mim, como se estivesse tentando adivinhar se eu iria ouvir ou levantar e ir embora. Eu estraguei tudo. Ela começou, com a voz embargada. Eu não sei o que estava pensando. Ele só me usou. E quando tudo desmoronou, eu percebi que quem realmente me amava era você. Ela falava rápido, misturando justificativas e pedidos de desculpa. Disse que estava confusa, que cometeu o maior erro da vida. Que desde o dia em que terminamos, nada mais fez sentido. Mas o pior ainda estava por vir, para ela.
Esperei ela terminar. Cada palavra, cada lágrima, cada tentativa de se colocar como vítima. E quando o silêncio finalmente caiu sobre a mesa, eu me inclinei para a frente. Você lembra do meu aniversário? Perguntei. Ela baixou o olhar, como se quisesse desaparecer. Lembra do presente que você me deu naquele dia? Ela tentou falar, mas eu continuei. Você me deu o pior presente que alguém poderia dar, me tirou o amor, o respeito e a confiança de uma vez só. Parei por um segundo, olhando diretamente nos olhos dela. E então, com um sorriso leve, completei. Hoje, eu trouxe o seu presente. Ela franziu a testa, confusa. Eu me recostei na cadeira e disse, com calma. Eu estou com alguém. E é alguém que nunca me faria o que você fez. O silêncio que seguiu foi pesado. Ela piscou algumas vezes, como se estivesse tentando processar. Os olhos se encheram de lágrimas de novo, mas dessa vez, não eram de arrependimento, eram de derrota. Levantei-me, coloquei algumas moedas sobre a mesa para pagar meu café e disse minha última frase antes de sair. Você me ensinou o gosto da humilhação, só achei justo que provasse também. E fui embora, sem olhar para trás. Porque, naquele momento, percebi que minha vingança não foi destruir a vida dela, foi reconstruir a minha sem precisar dela.